Olá, amados! Sou sua irmã em Cristo, Carmen Henneman, e hoje estamos na parte 3 do nosso tópico sobre a ira. Um tópico que dividimos em 3 partes desde o nosso vídeo de introdução. E essas 3 partes principais correspondem a ira orgê, a segunda parte, ira thumos, e a terceira refere-se à ira micel. Então, como ira orgê, vimos na parte 1 dessa série sobre a ira, que é definida como ira de Deus. E como ira de Deus, ela começa em sua santidade, ou seja, na santidade de Deus, e termina em nossa restauração. Ou seja, a partir desta definição, vimos que a ira orgê é totalmente positiva e sempre trabalha em nosso favor, sempre trazendo excelentes resultados, porque depende da ação de Deus através da sua orgê na nossa vida. A ira thumos, vimos que se refere à ira do homem, e como ira humana, ela começa na natureza pecaminosa do homem, ou seja, em seu pecado, e termina na destruição. Bem, pelo fato de que ela começa no pecado do homem, o resultado ou a conclusão não poderia ser outra. O resultado tem que ser destruição, uma vez que o que começa no pecado nunca termina bem. Já que a Bíblia menciona em Romanos que o salário do pecado é a morte, então a destruição é o resultado do pecado. E hoje, então, entraremos na terceira e última parte sobre a nossa curta série sobre a ira, e que se refere à ira micel. Depois de fazer tantas investigações e análises de tantos textos, chegamos à conclusão de que a ira micel também pode ser traduzida ou entendida como a ira de Satanás. E como ira de Satanás, ela começa em seu ódio contra Deus e termina na condenação eterna. E quando eu digo aqui que essa ira começa em seu ódio contra Deus, eu não apenas me refiro a Deus ou à Trindade divina, mas esse ódio de Satanás se refere a Deus e a tudo quanto se refere ou se relaciona a Deus. Por exemplo, esse ódio de Satanás ou esta ira micel se refere ou está contra a sua igreja, contra a igreja de Cristo, contra a palavra de Deus, contra os filhos de Deus, contra os seguidores de Cristo, contra a nossa fé, enfim, contra tudo quanto se refere a Deus. E por causa disso mesmo, eu creio que se Satanás pudesse, ele mataria a Deus e o faria desaparecer do universo. Porém, como ele não pode fazer isso, o que ele faz? Então, ele se levanta contra a igreja de Cristo, ou seja, contra nós, porque ele sabe que uma vez atacando a igreja de Cristo, ele estará atacando o próprio Deus. E por todos esses motivos, eu creio, realmente, como diz esta definição, que seu fim será a condenação eterna, ou seja, será o mesmo inferno. Então, a partir daí, vemos que a ira de Satanás é totalmente negativa, totalmente destrutiva e que traz um fim totalmente catastrófico. Para suportar ou para dar suporte ou apoio aos meus comentários, eu lhes trouxe 2 referências diferentes. A primeira está em João 15:18, que diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Já comentamos essas referências lá na introdução, então eu não vou voltar a muitos detalhes, eu vou só mencionar 2 ou 3 partes mais importantes e vou saltar para o seguinte slide. A primeira coisa que observamos nesse texto é que o ódio verdadeiramente existe. E então o ódio pode vir através do mundo, através da humanidade, através de quem quer que seja. Porém, ele aponta principalmente a Jesus, porque esse versículo aqui foi Jesus que disse. Jesus disse, se o mundo vos odeia, saibam que primeiro que odiassem a vocês, odiou o mundo, odiou a mim, referindo-se ao mundo, certo? Então, Jesus, neste caso, neste verso, é o elemento principal desse tipo de ódio. Essa é a primeira coisa que vemos. Esse ódio aqui nesse primeiro versículo é totalmente contra Jesus. E depois, como consequência, como eu lhes disse aqui na introdução, como o inimigo não pode atacar Deus diretamente, então ele ataca aos filhos de Deus, porque sabe que assim ataca a Deus também.
Essa é a primeira coisa. O ódio, esse ódio presente através da micel, é contra Jesus. A segunda coisa que vamos ver é que essa reação de ira, micel ou esse ódio, aparece aqui em tempo presente e também em tempo passado. Ou seja, até o próprio tempo, as estações estão envolvidas nesse terrível e negro mecanismo odioso de Satanás contra a própria existência, contra Deus e contra seus filhos. Então, vemos que aparece 2 vezes aqui e é de forma bastante clara. E apesar de que o texto começa dizendo, se o mundo vos odeia, apesar de que este se está aqui, isso não traz nenhuma dúvida. Isso é em si uma declaração de que sim, o mundo nos odeia, porque primeiro odiou a Jesus. A parte original do grego koiné, que corresponde a esta parte desse versículo, diz exatamente assim: Ei rokosmos rumas misei, gnosketi eme proto memiseken. Veremos então como corresponde cada palavra do original com a referência em português. O ei pode ser se, ro-o, cosmos, mundo. Rumas é voz. Neste caso, refere-se aqui esse original está referindo-se a um grupo, a vocês, não a uma só pessoa, a tu, por exemplo. Eu digo isso porque o verbo em si está na segunda pessoa do singular, terminando com ei, misei. Neste caso, eu poderia dizer que o verso diria assim: se o mundo te odeia, odeia a ti, ou se odeia a você, referindo-se a uma pessoa, porque a segunda do singular, eu, tu, ele. Então, a segunda é tu. Se o mundo te odeia, aí tem uma vírgula, saiba que. Este saiba em português difere um pouco desta palavra gnoskete em grego. Porque em grego existem 2 palavras que definem o saber e o conhecer. Para saber, que expressa o mais superficial ou não muito profundo, em grego se usa a palavra oidas, que é simplesmente saber. Por exemplo, eu sei o teu nome. Porém, para referir-se ao conhecer, que se refere a saber algo com profundidade ou conhecer profundamente, o verbo é gnosko, que é conhecer profundamente ou conhecer totalmente ou conhecer amplamente, conhecer com entendimento, ou seja, é algo mais amplo e mais profundo. Aí eu vejo que aqui em grego, o termo diz, se o mundo vos odeia, entenda perfeitamente, ou entenda completamente, ou entenda profundamente, porque esta é a palavra gnosko. Entenda profundamente e não apenas saiba, como diz aqui, porque o saiba em grego seria outra palavra, que neste caso seria oidas, como já mencionei. Então, o caso é que a palavra gnosko, e aqui é conjugado gnoskete, refere a saber. Saiba ou sabei que corresponde a roti, que é uma preposição. Primeiro, proton aqui. E a seguinte palavra, memiseken, é odiou a mim ou me odiou a mim. O eme é mim. So, o mim, ou a primeira pessoa do singular, está reforçado quando se junta com o verbo em passado, no tempo passado em grego. Então, vimos aqui que as 2 palavras em português se refletem da mesma forma que em grego. A única coisa é que ambas palavras, misei e memiseken, não aparecem exato como micel, porém, aparece a raiz da palavra. Você vê que as 3 primeiras letras, que são estas 3 primeiras aqui, mi, iota, sigma. Essas 3 palavras são a raiz da palavra micel. E ela aparece bem aqui. Por quê? Porque neste caso o verbo está conjugado. Ou seja, odeia a segunda do singular, certo? Ele odeia.
Então, está aqui conjugado em grego e por isso a escrita, a parte final da escrita é diferente, mas se trata da mesma palavra, micel. Da mesma forma aqui, vemos que a raiz da palavra está bem aqui no meio, mi, iota, sigma, assim como você vê bem aqui, mi, iota, sigma, está aqui. Então, se refere à mesma palavra. E não há nenhuma inflação de interpretação, porque inclusive segue a mesma sintaxe ou a mesma estrutura gramatical do texto. A segunda referência que eu trouxe lá na introdução é Marcos 13:13, e em português lemos: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Sereis odiados de todos. Esse todos aqui se refere a todo, sereis odiados por todo o mundo, sereis odiados por todas as pessoas. Esse todos refere todas as pessoas juntas, certo? Então, a primeira coisa que eu observo aqui é que enquanto a primeira referência menciona o presente e também o passado, odeia é presente, odiou o passado. Aqui na segunda referência menciona o futuro, sereis odiados. Ou seja, é interessante que o ódio de Satanás está no passado, no presente e também no futuro. É algo realmente tremendo. Então, a primeira coisa que observamos é que os três tempos de conjugação estão presentes aqui dentro desses dois versículos relacionados à ira de Satanás. A segunda coisa importante que observo, e que também já mencionei lá na introdução, é que este seguinte versículo aponta ou indica ou relaciona ou conecta o ódio de Satanás contra o nome de Jesus. Enquanto a primeira referência aqui, esse ódio está relacionado com ele ou com a pessoa de Jesus, é referido aqui pelo mim. Na segunda referência, vemos que esse ódio se refere ao nome de Jesus. Por que será? Eu creio, irmãos, que quando oramos em nome de Jesus, temos respostas. Quando oramos em nome de Jesus, as portas se abrem, os enfermos são curados, os oprimidos são libertos. Inclusive, podemos ver milagres quando oramos e cremos no nome poderoso de Jesus Cristo. Ou seja, o nome de Jesus é o mais poderoso nome que há em todo o universo. Por isso, tudo o que falamos, o que dizemos, o que oramos, o que declaramos, o que pedimos, deve ser em nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus, porque só este nome pode abençoar. Não se compara ao nosso nome, porque a natureza deste nome é totalmente santa e deve ser vista e considerada desta forma. Vemos então que o original desta segunda referência diz: Kai esste mesumenoi o popanto dia to onoma mu. Aqui vemos a mesma estrutura ou a mesma sintaxe do que temos em português. Cai é como é, que não temos aqui, porém deveria. Então, este já se refere à segunda do plural. Tereis ou vós, tereis, já referindo-se à segunda do plural. Este. Odiados, temos bem aqui. A palavra está bastante grande porque o verbo está conjugado. Porém, você vê novamente a raiz de micel. Mi, iota, sigma, está bem aqui. Mi, iota, sigma está introduzindo, começando a primeira parte da palavra. E a parte final, oi, indica o plural, porque aqui em português também está traduzido em plural. Vocês serão odiados, plural, certo? E o oi em grego também indica o plural. Então, estamos seguindo a mesma sintaxe. Rupó é a preposição por, neste caso de, ponto, todos. Dia é por, ou através, ou por causa, pela razão de. To, do, onoma, nome, mu, meu. Ou seja, e sereis odiados por todos pela razão ou por causa do nome meu, ou do meu nome, lendo ao contrário. E você sabe que essa diferença de organização se dá porque são duas línguas diferentes, então a estrutura é diferente. Então, a primeira coisa que eu observo nesta segunda referência
é que o ódio aqui se refere ao nome de Jesus, como já expliquei, e que está bem assim claro e ao mesmo tempo combina ou concorda com a primeira referência que vimos, quando o ódio aqui se refere à pessoa de Jesus. Agora eu me pergunto, que outro tipo de ódio poderia ser tão intenso ao ponto de querer afetar, eu diria assim com umas palavras bastante humanizadas, o próprio Deus ou a existência de Deus, a não ser a ira do mesmo Satanás? Ou seja, por que eu digo isso? Porque se lemos bem o primeiro versículo e vemos que o ódio de Satanás é contra Jesus, representado pelo mim, entendemos o quê? Que neste primeiro versículo, de acordo ao contexto, a ira Micel, que também se traduz como ódio, foi levantada ou existe contra o plano de Deus de salvar a humanidade, ou seja, contra o mesmo Deus. Por que o plano de salvar? Porque Jesus é a salvação. Ele é o Salvador. Por isso, resumindo tudo, eu digo, esse ódio aqui se levanta bem claro ou claramente contra o mesmo plano de salvação de Deus para a humanidade. Isso está bem claro, certo? Se olhamos agora no segundo versículo, o que entenderemos com relação ao seu nome? Como sabemos que no nome de Jesus há libertação, há cura e milagres operam e coisas tremendas como a restauração de vidas inteiras renascem, então o propósito desse ódio contra o nome de Jesus é simplesmente frustrar o plano de restauração de Deus para a humanidade. A restauração que vem através do nome de Jesus. Ou seja, o primeiro versículo mostra o tremendo ódio do diabo contra a salvação do mundo, que é o mesmo Jesus. A segunda referência mostra o grande ódio do diabo contra a restauração da humanidade através do poderoso nome de Jesus Cristo. Então eu pergunto outra vez, quem mais poderia fazer planos tão sombrios quanto esses, a não ser o mesmo Satanás? Por esta razão, eu creio que Micel é a ira de Satanás. Bem, veremos então aqui que existem algumas formas diferentes de uso para a palavra Micel. E aqui eu gostaria que você colocasse uma atenção bastante especial. Por quê? Porque a ira Micel é encontrada em diferentes referências e em meio a diferentes situações. Eu vou explicar de outra forma. Quando estudamos teologia, por exemplo, e especialmente se fazemos análises ou exegeses de textos bíblicos, devemos e é necessário estar bem abertos, completamente abertos para as diferentes teorias contextuais relacionadas aos textos que se está estudando, investigando e analisando. Por exemplo, hoje, neste caso, a ira Micel aparece ou é encontrada em várias vezes em diferentes referências referentes ao homem. Eu, desde o começo, estou mencionando que eu creio que a ira Micel refere-se muito mais à ira de Satanás pela forma cruel como apresenta, pela forma catastrófica como termina. Ou seja, a crueldade com que ela se desenvolve e a fatalidade em que termina. Porém, existem situações ou textos bíblicos em que você vai encontrar situações ou eventos referentes ao homem em que se aplica aí a ira Micel. Ou seja, é interessante. E, por outro lado, existem situações bíblicas ou eventos bíblicos em que o evento em si é catastrófico, eu diria assim, e se usa a ira thumos, que é a ira do homem, que seria um pouco mais suave que a ira Micel, porque é ira do homem e não é como a Micel, que é ira de Satanás. Então, existe assim uma diferença aí que, de repente, se não entendemos o contexto, podemos nos confundir. Então, eu pergunto, outra vez, para ajudar você a organizar melhor as ideias, por que será que algumas vezes, em textos bíblicos mais fortes, aparece a palavra que se refere à ira mais suave, que é a ira thumos? Enquanto que nos textos mais diferentes, ou seja, nos textos suaves aparece a ira Micel e nos textos mais fortes a ira thumos. Por que será que há essa classe de diferença? A que se deve isso?
Então, eu diria que depende muito do contexto. Para mim, essa é uma resposta. Dependendo do contexto, de como a história ou evento sucede dentro do texto, como se desenvolve, como termina, então o contexto define que tipo de ação ou que tipo de ira aplicar para dar mais sentido, eu diria assim, ao texto, de acordo com a nossa compreensão. Eu vou tratar de explicar isso de outra forma. Por exemplo, uma das razões ou uma das formas diferentes de aplicar-se a ira missel depende, como eu já falei, do contexto. É encontrada em diferentes contextos e literaturas hebraicas. É encontrada em diferentes contextos dentro da mesma literatura hebraica. E depois possui uma vasta gama de significados e interpretações. Ou seja, esta palavra é encontrada em diferentes contextos, em diferentes níveis de literatura, imagino eu, e é usada em diferentes domínios, ou direções, ou aplicações de significados e traduções, incluindo a Septuaginta, que é uma versão importantíssima em nossa época de hoje. Agora, quando aplicada à reação do homem, ou seja, a missel, que eu dirijo para Satanás, se encontramos algum texto em que a ira missel se refere ao homem, ela pode significar, por exemplo, amar menos. Detestar conectado a perseguir. Detestar é não gostar de algo ou de alguma coisa, porém perseguir já é a sequência do detestar e que reforça a ação do detestar. Uma coisa está ligada à outra. Também, quando a missel se refere ao homem, ela está conectada ou associada ao desprezar, que em outras palavras seria dar menos valor ou até mesmo nenhum valor a alguém ou alguma coisa. Também se refere a um amor inferior ou diminuído. Inclusive, pode ser traduzida como não ser amado por ninguém. Outra vez, dependendo do contexto, como você vê aqui, a ira missel, que é a mais forte, a mais dramática, a mais catastrófica, pode também referir-se ao homem com esses significados aqui e que são bastante peculiares. Inclusive aqui nesse Evangelho de Lucas, quando o autor costuma, por hábito, possivelmente, e talvez pelas próprias tradições da época e cultura e mentalidade da época, costumava suavizar as expressões mais fortes para que se tornassem mais brandas, como essas que vemos aqui. Em lugar de dizer odiar, diria amar menos. Em lugar de dizer odiar, dizia detestar ou desprezar, ou amar um pouco menos, ou amar com amor menor, diminuído. Ou seja, expressões menores que não fossem impactar tanto como, por exemplo, a palavra ódio. Então, ele é um dos autores conhecidos por suavizar as palavras mais drásticas. Agora vamos ver que, apesar de toda essa explicação, de toda esta conotação, de toda essa história sobre os contextos bíblicos, veremos que a palavra missel tem na palavra ódio o termo mais aproximado. Ou seja, missel é a forma mais aproximada da palavra ódio. Por quê? Porque por causa do impacto como ela surge e da forma catastrófica como termina. Ou seja, é a forma mais aproximada da palavra ódio e com a qual ela mais se identifica. Por esta razão, na maioria das vezes, os dicionários vão dizer que missel é literalmente ódio. Apesar de que há autores que diminuem um pouco a intensidade da palavra missel para esses termos que já lemos aqui, como amar menos, detestar, desprezar, dar menos valor, tudo isso, afinal, termina em ódio, porque esta é a primeira tradução que se encontra sobre a palavra missel. Vemos, então, que por ser ódio, por ser traduzido como ódio, a sua forma de expressão é bastante cruel. Sua cruel forma de expressão se manifesta através de quê? Por exemplo, através do furor. O furor é definido como ódio contido e acumulado. É, por exemplo, aquele furor que os irmãos de José manifestaram contra José. Você sabe o que passou? Aqueles irmãos tinham muito ciúme de José, tinham inveja dele,
porque o Jacó, que era o pai deles, aparentemente preferia José. E eu fico pensando, por que será que preferia um filho mais que os outros? E eu penso comigo mesma, talvez porque José era o mais novo, era o mais inocente, era o mais inexperiente. Talvez por essas razões o pai dele protegia, estava mais com essa atitude protetora sobre José. O caso é que você sabe da história. Através dos anos, os irmãos dele começaram a odiá-lo literalmente. Por isso, o furor é definido como ódio contido ou acumulado. Por que ódio contido? Porque houve um dia em que eles extravasaram esse ódio, agarraram a José, o levaram para longe, fizeram que ele caísse dentro de uma masmorra. Não é assim? O prenderam ali sem se preocupar se José estava ou ficaria traumatizado, se estava muito assustado, ou inclusive se morreria ali dentro. Depois o venderam para outra terra, para uma terra estrangeira, como um escravo. E isso ficou assim por muito tempo. E eles não se preocuparam, através dos anos, se o pai deles, que já era um ancião, enfermaria, cairia em depressão ou até morreria, sentindo tanta falta e culpa por seu filho José. Ou seja, todo aquele furor que é um produto do ódio que eles acumularam através dos anos se concretizou quando eles tiveram a oportunidade de descontar em José todo o ódio que tinham por anos. E também esse mesmo ódio, essa cruel expressão, além do furor, também se manifesta através da fúria, que apesar de ser bem parecidos, tem um pouquinho de diferença entre um e outro. A fúria, por exemplo, se manifesta de forma alucinante e catastrófica. E eu coloquei aqui, a fúria pode explodir, ou seja, ela explode, seja, o ódio explode através da fúria, de forma catastrófica e alucinante. Catastrófica e alucinante. Aqui nesse ponto, podemos comparar, por exemplo, a experiência de Caim e Abel. Os dois foram fazer um sacrifício, eu já expliquei isso no vídeo passado, então só vou mencionar. Então, Abel foi aceito em seu sacrifício diante de Deus e Caim não foi. Então, existe uma discussão muito grande porque Caim não foi aceito e Abel foi. E isso foi claro porque os dois viram na mesma hora a resposta ou a aceitação de Deus por um e a não aceitação pelo outro. Alguns dizem que talvez Caim não foi aceito porque o sacrifício dele não consistia em um animal que tinha que ser imolado e o sangue derramado, porque o sangue naquela época e o cordeiro também já apontavam para Jesus lá no Novo Testamento. Então, como não concordava muito o tipo de sacrifício, talvez por isso Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Eu honestamente não creio muito nisso, porque a ordem ou a regra era que dessem o melhor que tinham em seu sacrifício, o melhor, a primícia das suas mãos. E então, o Caim era um lavrador, trabalhava com terra, ele trouxe o melhor da terra, que foram suas frutas e verduras e tudo do solo. Então, eu creio que ele trouxe o melhor. Eu penso que, na verdade, o problema ali não foi a oferta, e sim o ofertante. Ou seja, Caim possivelmente já tinha em seu coração algo que não agradava a Deus, por isso Deus não pôde aceitar sua oferta. Então, isso aí é outro assunto. O caso é que a fúria de Caim se manifestou assim como está descrito aqui, de forma alucinante e catastrófica, porque ele acabou matando seu irmão. Então, veja bem, a Micel pode aparecer de forma suave, como essas breves descrições mencionadas aqui, mas, na verdade, no final de tudo, ela é a palavra número 1 que é traduzida ou que se pode encontrar como tradução de Micel em qualquer dicionário que se busque do passado e os mais atuais, inclusive. Ódio é a primeira tradução que se encontra ou está entre as primeiras, por causa do impacto com que ela sucede e a forma catastrófica como ela termina. E se manifesta através do furor, que é o que vimos aqui através dos irmãos de José contra José, e através da fúria, que é o que vimos através de Caim contra Abel. Eu quero também dizer que a maioria das informações que eu busco e comparo, todas eu analiso ou comparo
com a concordância exaustiva de Strong. Eu gosto muito desse material e para mim é uma das mais confiáveis. Caso você queira saber, lá no final eu sempre deixo a minha bibliografia, porque trabalho com muitas fontes, porém uma das principais em questão de tradução e às vezes de interpretação, a concordância Strong me ajuda muitíssimo e eu recomendo inclusive para vocês. Agora vamos ver que a ira micel também tem uma origem. Veremos então que micel se origina da raiz missos, que literalmente significa ódio. Ou seja, outra vez, micel vem de missos. Tanto micel quanto missos, ambos significam ódio. Por isso eu disse a vocês que não importa como se traduzam a palavra micel ou a quem se aplique a palavra no final, ela sempre será a tradução número 1, chamada ódio. Veremos então que há outras aplicações para a palavra micel. Ela aparece como odiar, como detestar, aborrecer, repugnar, rejeitar ou colocar-se contra. São termos suaves de acordo aos contextos, como eu já expliquei. Outra vez, micel é a mais drástica das iras que eu já pude analisar entre essas três que estudamos até hoje, e também traz a forma mais catastrófica, mais arrasadora com que termina. Geralmente termina em morte, e depois da morte sabemos que não há mais solução. Já morreu, morreu, se acabou aí. Ou seja, um fim trágico. Porém, apesar de tudo isso, ela também aparece em forma mais suavizada, dependendo do contexto, como lhes informei lá no início. Vemos então que a palavra micel aparece mais ou menos 173 vezes entre o Novo Testamento e a Septuaginta. Agora, a Septuaginta, eu imagino que você deve saber o que é. Eu vou explicar um pouco aqui porque me fizeram uma pergunta. O que é isto de Septuaginta? O que é que vocês chamam de Septuaginta? Então, vamos ver que a Septuaginta é simplesmente a tradução da Bíblia hebraica para o idioma grego. É simplesmente isso. É uma versão poderosa e muito útil, inclusive nesse momento, nesse tempo atual. E o nome Septuaginta vem diretamente da palavra latina que é 70, e se refere aos 70 ou 72 judeus que foram responsáveis pela tradução do hebraico para o grego, ou seja, responsáveis pela formação da Septuaginta. Essa tradução do hebraico para o grego ocorreu mais ou menos entre os séculos 3 e 2 a.C., lá no Egito, em Alexandria. Como Israel esteve sob a autoridade da Grécia por vários anos, então a língua grega tornou-se cada vez mais comum. Então, nos séculos 2 e 1 a.C., a maioria do povo de Israel falava grego como língua principal. Por esse motivo, você fez um imenso esforço, imagino eu, de traduzir a Bíblia hebraica para o grego, de tal maneira que todos pudessem ter uma Bíblia em uma língua que pudessem entender, que pudessem ler, que pudessem falar, enfim, que pudessem entender bem. E então se diz atualmente que a Septuaginta representa o primeiro grande esforço de tradução de um texto bíblico enorme como a Bíblia, de um idioma para o outro. Ou seja, então, esse ministério, esse chamado, esse árduo trabalho de tradução bíblica de um idioma para outro não é algo de agora, é algo que vem desde muito tempo e é algo que funciona muito bem, porque a Septuaginta é uma fonte riquíssima de todo tipo de informação que precisemos com relação a línguas também. Além de que ela aparece mais de 70 vezes, mais de 170 vezes no Novo Testamento e Septuaginta, também aparece 35 vezes, mais ou menos, 35 vezes nos livros apócrifos. E os livros apócrifos são aqueles considerados não canônicos ou não inspirados por Deus, por isso não foram canonizados. Eu creio que são 7. E esses 7 livros não fazem parte da nossa Bíblia cristã, justamente porque não são considerados inspirados por Deus. Porém, eles fazem parte da Bíblia católica. Assim que nós temos 66 livros na nossa Bíblia,
E a Bíblia Católica tem 73, porque além dos nossos 66, eles têm todos os 7 livros apócrifos. Adotaram todos os apócrifos. O caso é que a palavra missel aparece esta enormidade de vezes no Novo Testamento e Septuaginta e também nos livros apócrifos. Tal é sua importância. Vemos então que entre a palavra missel e Satanás existe alguma relação. A ira missel relacionada, ou pode ou está relacionada diretamente a Satanás. Então veremos novamente que o ódio de Satanás a Deus faz com que ele se levante contra nós, sua igreja. Aí vamos ver aqui alguns versículos, algumas poucas referências que nos mostram como ele reage, suas reações, sua motivação contra os filhos de Deus. Vemos, por exemplo, aqui em Daniel 10:13, Daniel diz: mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs a mim 21 dias, mas eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio em meu auxílio. Aqui Daniel estava argumentando, estava falando sobre o que chamamos hoje luta espiritual. Ele enfrentou oposição espiritual e então Miguel veio em seu auxílio. Meu tempo aqui não me permite discutir ou comentar o versículo em si, mas apenas a ação do adversário dentro desta mensagem. Houve uma oposição forte do mesmo inimigo, a tal ponto que durou 21 dias, que é muito tempo, no nosso calendário, quase um mês, certo? E então, Daniel precisou de reforço, ou de ajuda espiritual, ou de cobertura espiritual, para sair adiante e então fazer aquilo que Deus havia determinado ou proposto a fazer. Esse versículo fala de uma oposição causada pelo mesmo adversário. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 2:18, lemos o que Paulo disse: visto que quisemos ir ter convosco, eu, Paulo, mais de uma vez, mas Satanás me impediu. Ou seja, aqui o texto está mais claro. No versículo de Daniel, chama-o o rei, o príncipe do reino da Pérsia. Aqui, o mesmo Satanás, que é esse indivíduo de quem estamos falando, ele impediu a Paulo de ir aonde ele tinha que ir mais de uma vez. Ou seja, só mencionam reações, manifestações e oposições do adversário contra a igreja. Por isso eu coloquei lá no início que a ira missel é aquela que começa no ódio contra Deus e termina na condenação eterna. E aqui vemos que o ódio de Satanás faz com que ele se levante contra a própria igreja ou contra os próprios filhos de Deus. Neste caso, aqui nesse contexto do Antigo Testamento, não havia exatamente uma igreja, não se está falando de igreja, porém se está falando de Daniel, um profeta poderoso de Deus, que servia a Deus integralmente, assim que a oposição, logicamente, tinha que estar por ali também. Paulo, outro exemplo para nós, enfrentou grande oposição por parte do mesmo Satanás, e ele mesmo declara: eu quis ir falar com vocês, visitá-los, ajudá-los, abençoá-los, mas Satanás me impediu. Assim diz o texto. Apocalipse 13:6. E abriu a boca com blasfêmia contra Deus. Está falando contra quem? Contra o mesmo Satanás. Para blasfemar contra o seu nome, e contra o seu tabernáculo, e contra os que habitam nos céus. Ou seja, blasfemava contra Deus e também contra os próprios anjos. Os anjos, certo? Que são os que estão, neste momento, ao redor do trono de Deus. Satanás, o blasfemo por excelência, ou seja, outra reação de Satanás contra a igreja, contra o mesmo Deus e contra os céus, inclusive, contra as regiões, contra os céus, contra a habitação de Deus. Tal é a sua petulância, como dizemos, em manifestar-se como adversário, como alguém que está contra os propósitos de Deus para nossas vidas. Em Apocalipse 12:9, lemos: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Já sabemos disso aqui desde o Antigo Testamento, que narra a queda de Satanás, ou seja, a sua expulsão. Então vemos que aqui esse texto menciona
diversos adjetivos referentes a este inimigo de todo mundo. E diz, então, ele foi precipitado, ou seja, foi expulso, foi lançado para baixo, o grande dragão. Esse é um dos seus adjetivos. O grande dragão. Essa palavra grande não vem aqui no sentido de engrandecer o que ele é ou o que ele fez, mas grande é a sua maldade, a sua perversidade. Ou seja, o grande perverso, em outras palavras, o grande terrível. A antiga serpente, recordando aquele evento lá do Jardim do Éden, que se transformou em uma serpente para enganar Adão e Eva, e desde aí todos somos pecadores. Chamado o diabo, que literalmente em Apocalipse é o caluniador, e Satanás, que literalmente significa adversário, ambos na mesma referência. Então vamos ver. Sua função, enganar. Então ele veio para enganar todo mundo. Foi precipitado ou lançado para baixo, certo? E seus anjos, que são os seus demônios e toda essa tropa aí, que não nos interessa muito, foram lançados junto com ele. Esse texto menciona quão derrotado o diabo já está, quão vencido e quão condenado já está para sempre. Ou seja, outra vez, desde a definição, a ira Micel começa no seu ódio contra Deus e terminará bem aqui, na condenação eterna. Foram expulsos ele e todo o seu exército adversário, e um dia eles todos estarão lá no inferno, levando a recompensa do que fizeram contra Deus e contra a igreja de Cristo. Como Satanás é conhecido? Vamos ver aqui alguns dos seus nomes e títulos mais famosos. No hebraico, um dos seus principais nomes é Satã, literalmente Satã, que significa adversário. No judaísmo, ele é conhecido como um ser que tem plena inclinação para o mal, para a maldade, para a perversidade. Ou seja, ele não é conhecido como alguém que tem uma inclinação boa ou positiva. Ele tem uma inclinação, sim, porém totalmente maldosa. No cristianismo, que é o nosso sistema de vida, eu não digo religião, porque eu creio que os cristãos não vivem religião, vivemos a vida de Cristo. Pelo menos tratamos o melhor possível para vivê-la ou vivenciá-la. Então, o cristianismo, que é o nosso sistema de vida, declaramos a este inimigo como inimigo e anjo caído. E o nome aqui, esse título, anjo caído, uma vez mais, declara quão derrotado já foi, quão desmoralizado, quão quebrado, quão falido o diabo é. Ele já é verdadeiramente derrotado, porque inclusive o seu nome declara. Ele é um anjo que caiu, que se quebrou. Ele é esse anjo caído. Além disso, de forma mais geral, Satanás tem muitos outros títulos. Por exemplo, Satanás, que é um dos seus nomes, adversário, é o seu significado. O diabo, que é o caluniador, pai da mentira, como já sabemos em João, o tentador, lá no Novo Testamento, acusador, esse que se atreve a apontar o dedo contra todos, o príncipe deste mundo, o mundo de maldade, o Deus destes séculos, está no topo de toda a perversidade, o príncipe das potestades do ar, que está sobre demônios e principados e potestades, anjo de luz, isso é porque antes ele foi Lúcifer, o principal lá na área de adoração nos céus, né? Anjo de luz. Agora ele é um anjo caído, porém um dos seus títulos é anjo de luz. O leão rugente, aquele que está ao redor buscando oportunidade para devorar-nos e destruir-nos. O maligno, que é o chefe da maldade, inclusive chamado Beelzebu, que é o príncipe ou chefe dos demônios. Isso é um título simplesmente terrível e que, sobretudo, veio para matar, roubar e destruir. Estas são algumas poucas formas como o diabo ou Satanás é conhecido. Como Satanás, ele é o nosso adversário. Um adversário sempre está contra, nunca está a favor, porque é adversário. Luta na equipe oposta, ou seja, luta contra. E como o diabo é um caluniador. O caluniador é aquele que declara uma mentira como se fosse uma verdade e convence todo mundo, por isso o mundo está enganado. É esse que veio para
para ser chamado pai da mentira, porque ele sabe como enganar muito bem, é caluniador por excelência. O pai da mentira, ninguém tem melhores estratégias de invenção de mentira que ele. E o pior de tudo, a Bíblia diz que aquele que mente e gosta de continuar mentindo é possivelmente filho do diabo, né? Eu digo possivelmente para ser suave, mas na verdade a Bíblia diz que aquele que mente permanece lá é filho do diabo. Um tentador, esse arma toda classe de estratégia para nos fazer cair. A acusador aponta o dedo como se ele mesmo fosse muito perfeito. Príncipe deste mundo, esse é o chefe do mundo de maldade. E quando eu digo mundo aqui, eu me refiro àquelas pessoas que decidem não caminhar com Deus. Então, eles aceitam a chefia ou o governo de um outro príncipe, neste caso, o próprio adversário de Deus. É o Deus deste século, é aquele que é o cabeça, é o que lidera seus demônios e espíritos imundos para a destruição de tudo, príncipe das potestades do ar. Então sabemos, quando lemos e estudamos sobre a armadura de Deus, todos aqueles que existem, os principados, potestades, governadores de maldades e toda aquela tropa, príncipe das potestades, este príncipe é o chefe, é o cabeça, é o líder, é o governo principal que está sobre todos eles, dando ordens como destruir e como seguir destruindo. Anjo de luz é aquele que se transforma em anjo de luz, quando na verdade já é um anjo caído. Um leão rugente é aquele que está à nossa volta, buscando oportunidade para saltar dentro e para nos aniquilar completamente. O maligno, porque inspira, é o inspirador de maldade, de coisas maléficas, e ademais é o chefe dos demônios, ou seja, ele tem sob seu controle todo um exército de demônios a quem ele dá ordens para matar, roubar e destruir, como vimos aqui em João capítulo 10. São algumas poucas formas como o nosso inimigo é conhecido. Eu não gosto de nenhuma dessas formas e eu tenho certeza que você tampouco, assim que não temos nada a ver com ele, nenhuma relação e nenhum interesse tampouco. Vemos também que, inclusive, o hebraico do Antigo Testamento concorda em que a ira Micel é impactante e, por isso, traz algumas referências, algumas palavras como referências que concordam absolutamente com a definição e aplicação da ira Micel. Vamos ver, então, que temos aqui o substantivo Sinaá. Sinaá, que literalmente significa ódio, ou seja, igual que Micel, como mencionei antes, uma das principais traduções de Micel no Novo Testamento grego é ódio. De igual maneira, Sinaá, que é no hebraico do Antigo Testamento, é outra língua, também traduz Sinaá, que é a Micel do Novo Testamento, como ódio, ou seja, o mesmíssimo conceito, a mesmíssima definição, e que também, por causa do tono da palavra, se manifesta como a mais cruel de todas as reações. E assim aparece, por exemplo, nesta referência de Números 35, 20. Isso aqui é uma espécie de, eu diria assim, uma regra, uma informação que diz: e se ele o empurrou por ódio, e aqui está a palavra, ou o jogou por em cima de alguma coisa, e ele morre, ou seja, a Micel lá, eu vou repetir a definição, a Micel começa no seu ódio contra Deus e termina na condenação. Por quê? Porque a origem é perversa e o fim é catastrófico. Todas as vezes que eu encontrei a palavra Micel lá no Novo Testamento e associei a essas situações, ela terminou em uma catástrofe. Então aqui vemos algo similar. A palavra não é Micel, porém a tradução, a entonação é a mesma de Micel. Então a palavra Sinaá, que é semelhante a Micel, também de igual maneira se traduz como ódio. E por quê? Porque o fim é catastrófico, porque, outra vez, é a ira que Satanás usa para destruir, para aniquilar, para derrotar com tudo, inclusive o que não sequer podemos explicar. Vamos ver também que essa ira, Sinaá, refere-se às emoções que variam desde uma simples irritabilidade, uma simples ironia, como um desdém, que provém ou proveniente da amargura, até chegar ao ódio absoluto. É uma coisa bastante interessante. Por isso, eu outra vez relaciono isso aqui
com os irmãos de José. Eles acumularam aquela amargura, né? Vimos aqui a amargura, foram acumulando através dos anos, até que se transformou em um ódio e se transformou, afinal, em algo fatal, algo absoluto. José não morreu não por causa dos irmãos de José, ele não morreu por causa do plano de Deus, porque pelos irmãos de José, ele teria desaparecido para sempre, uma vez que eles o lançaram na masmorra por um certo tempo, depois o venderam para bem longe e nunca mais souberam deles. Nunca mais souberam dele, e imagino que o pai deles sofria diariamente, mês tras mês e ano tras ano, e todos os irmãos jamais trataram de consertar a situação, porque eu não encontro nenhum texto sobre esse assunto. Então, imagino que eles simplesmente lavaram as mãos, como a gente diz, e José ficou lá largado. Ele não morreu por causa de Deus, porque afinal, se fosse pelos seus irmãos, o resultado teria sido algo semelhante a isso, teria sido algo catastrófico, um ódio absoluto, terminando em morte. A palavra Sinaá aparece cerca de 17 vezes no Antigo Testamento. Esta é a forma substantiva ou substantival, certo? Vem simplesmente como ódio. Agora temos a mesma palavra em outra classe gramatical, que é o verbo. E como verbo se lê sané. Não esqueça que o hebraico sempre se lê da direita para a esquerda, né? Então aqui Sinaá e aqui como verbo sané. Então, a palavra sané, assim como ódio, do Sinaá, como substantivo, é a palavra sané do verbo referente à mesma terminologia, e que se traduz como odiar. Ódio é substantivo, odiar já é a palavra conjugada, certo? Então, é infinitiva, então é uma expressão verbal. So, a sané se transfere ou se traduz como odiar ou simplesmente estar contra. É outra forma de ser traduzida. Esta palavra sané varia desde ódio, que já é algo forte, até chegar a um confronto físico. Então, aqui outra vez eu comparo com essa experiência entre Caim e Abel. Certo? Então, começou naquele ódio por haver sido rejeitado em seu sacrifício a Deus e, como consequência, investiu fisicamente contra seu irmão Abel. Ou seja, Caim investiu contra Abel e o matou. Por que eu digo matou? Porque esse é o fim natural da ira Micel, é um fim catastrófico. Por isso, sempre vou associar com Satanás. O princípio é o ódio a Deus e ódio a tudo quanto se refere a Deus, igreja de Deus, povo de Deus, filhos de Deus, enfim, tudo, palavra de Deus, e o final sempre vai ser a morte. Tem que ser a ira de Satanás, não pode ser algo mais suave. A palavra sané aparece cerca de 145 vezes em toda a Bíblia, e é uma palavra bastante interessante. Veremos então aqui, voltando para aquele início lá, da definição. Eu falei que dependendo do contexto, de como o texto manifesta o evento, como se desenvolve o evento e como termina, então as traduções ou as interpretações decidem que termo aplicar, se Micel ou Tumós. Vamos ver então que aqui em Gênesis 37 temos esta situação, este evento de José sendo preso por seus irmãos, lançado numa masmorra e depois vendido ao Egito. E aí foi ele, um jovem rapaz, onde ficou por muito tempo separado da sua própria família, porque seus irmãos foram os próprios traidores. Então, aqui eu pergunto, que ira você acha que se aplica? A Tumós, que é a ira humana e que nasce no pecado e termina na destruição, ou a ira Micel, que começa no ódio a Deus e termina na condenação? Que ódio você aplicaria aqui? Ou que ira aplicaria? A segunda referência, em Gênesis 4:5, vemos o evento entre Caim e Abel. Abel foi aceito em seu sacrifício com o cordeiro e derramamento de sangue, e Caim foi rejeitado em seu sacrifício com o que ele tinha como fruto da terra, o fruto da lavoura ou da agricultura.
Então ele se enfureceu tanto. A ira dele foi tão alta que ele não pôde conter. Ele investiu contra seu irmão e o matou. Que ira você acha que se aplica aqui para cada um desses dois? Por isso eu coloquei Michel, que considero ser a mais dramática, a mais catastrófica, e a ira de Satanás, ou seja, eu associo Michel a Satanás, ou a Tomós, que é a ira do homem que começa em seu pecado e termina na destruição. Qual das duas iras você pensa que é apropriada para cada um desses textos? Durante esses slides anteriores, eu dei exemplos quando falei de fúria e de furor. Quando eu falei de furor, falei daquele ódio acumulado que vai crescendo com o tempo e que eu associo mais com os irmãos de José, que através dos anos foram odiando a José até que se livraram dele. E outra vez, ele não morreu por causa do plano de Deus, porque pelos planos dos irmãos dele, estaria morto bem cedo. Também quando falei de fúria, que é uma reação violenta, impensada, repentina e muitas vezes fatal, exemplifiquei com a experiência entre Caim e Abel. Caim odiou tanto a seu irmão Abel que o matou, porque Abel foi aceito em seu sacrifício e ele não havia sido. Então, eu apliquei aqui a ira, o exemplo da fúria, que se manifesta de forma tão impactante que leva a confrontos físicos e muitas vezes chega à fatalidade, outras vezes não, mas não deixa de ser a fúria. Bem, por que eu pergunto isso? Porque em realidade, talvez você, ou melhor, nós não tenhamos que nos concentrar tanto em qual será que foi a ira para cada um desses dois. Mas bem, eu estou tentando usar esses exemplos para aplicar, de repente, a minha própria vida. Então eu digo a você, se pensarmos nessas duas reações e tratarmos de aplicar esses eventos ou essas lições na nossa vida, que aprenderíamos? Ou seja, que penso eu hoje que tenho no meu coração? Que tipo de motivação há em mim? Que tipo de sentimento? Que tipo de reação? Que tipo de intenção eu tenho para reagir desta ou desta forma? Se nós observarmos bem esses textos e o estudarmos com um verdadeiro desejo de aprender algo novo para a nossa vida, eles nos ajudarão a analisar o que há dentro do nosso próprio interior. Então eu te pergunto, depois desse tempo em que tu estás caminhando com Deus e de tudo quanto já conheces da sua palavra, como definirias o que há hoje no teu coração? Que tipo de reação, de sentimento, de emoção? Porque a ira é também chamada emoção através de alguns dicionários. Pode ser uma emoção de ira, outros dizem pode ser um sentimento de ódio. O que será que há no nosso coração hoje? Porque dependendo do que há, são as nossas reações. Então, como estamos reagindo nós? E será que seria possível pensar antes de agir? Pensar antes de atuar? Pensar antes de concretizar um plano indevido, por exemplo? Eu digo isso também porque penso em mim mesma, repito. Como será que poderíamos ajudar-nos a nós próprios a frear-nos no momento certo e não cruzar a linha ou o limite devido onde devemos parar para não afetar a outras pessoas e a nós próprios? Estamos falando com a nossa boca ultimamente nesses últimos tempos. Que tipo de sentimento temos em nosso coração? Como será que estão sendo as nossas reações? Então, o que será que temos em nosso coração? Que tipo de emoção, que tipo de sentimento será que tenho para que ainda sejamos como somos? E eu ponho tudo em plural, irmãos, porque eu não estou falando para você apenas, eu também estou falando sobre mim mesma. Eu espero que esse tema tenha acrescentado algo novo à nossa vida. Eu realmente aprendi muito com isso e é o meu desejo para ti. Espero que hajas retido alguma coisa e alguma coisa nova e possas aplicar de forma mais frutífera, eu diria assim, na tua vida.
Bem, obrigada por haver estado comigo durante esta curta série de estudos sobre o tema ou sobre o assunto da ira. Em breve regressamos com novos tópicos e possivelmente eu vou trazer textos completos, não apenas a termos isolados. Eu estou pensando em trazer todo o evento completo e vamos ver então como podemos trabalhar juntos a partir daí. Está bem? Então, obrigada por haver estado comigo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!